Bora te explicar quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido a São Paulo e Corinthians. Gustavo Medina, 24 anos de idade, representado por Giuliano Bertolucci, foi sugerido na metade do ano e mais uma vez agora para o São Paulo e pro Timão. O contrato dele na Ferroviária se encerra em dezembro de 2026 e sua multa é de US$ 800 mil. Corinthians e o São Paulo não se posicionaram ainda sobre essa sugestão e a tendência é que o Medina troque a Ferroviária por outro time menos capaz de brigar por títulos. Nesse momento ele é disputado pelo Remo, que acaba de subir para a primeira divisão, e pelo Juventude, que caiu para a Série B. Botafogo de Ribeirão Preto também gosta da possibilidade de adquiri-lo. O Gustavo Medina, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, que equivale à segunda divisão estadual, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ferroviária, você sabe, acabou rebaixada para a segunda divisão. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a R$ 1 milhão mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. E qual a imagem do Corinthians resplandece, escreve o Thiago Esteves. Cara, dá uma olhada no que é o futebol. Palmeiras investiu 703 milhões de reais em 12 reforços no ano. Elevou sua folha salarial para quase 40 milhões de reais por mês. Vive uma condição financeira esplêndida, esplendorosa. Vendeu, obteve quase 700 milhões de reais com transferências de atletas. Tudo indo bem, certo? O Corinthians, quase 3 bilhões de reais de dívida. 4 meses de transfer ban proibido de registrar jogadores. Devendo para Deus e todo mundo. O Corinthians que só contratou 2 jogadores no ano por conta das condições financeiras. O Vitinho, que hoje inclusive bateu pênalti, fez gol, mas é reserva, e o Angeleri, que talvez nem fique para o próximo ano, os dois foram contratados sem custos. Pois bem, como é que o ano termina? Com o Palmeiras sem nenhum título, com o Corinthians campeão paulista em cima do Palmeiras, e agora com a chance de ser campeão da Copa do Brasil. O Red Gamer, Nicola, há quanto tempo, hein? Pois é, hoje até chorei com o Corinthians, esse time é imorrível, nem os dirigentes horríveis conseguem. O Corinthians sairá do buraco. O Red Gamer, na sexta-feira, quinta-feira, não lembro que dia, a gente trouxe o Amir Somoge, que é especialista em marketing e finanças no futebol. E ele colocava o Corinthians em valor de mercado bem próximo do Palmeiras e relativamente próximo do Flamengo. Mesmo com o Flamengo e o Palmeiras super organizados, estruturados e com contas em dia na comparação com o Corinthians, né? E ele deixou bem claro na entrevista que para ele, se o Corinthians fosse organizado, ele seria maior do que o Flamengo, tá? O Darcio Souza. Boa noite, Nicola. Você tem informações sobre possíveis nomes que estão na pauta do Corinthians para serem contratados no ano que vem? Forte abraço. Darcio, obrigado pelo superchat. São poucas as especulações, até porque o Corinthians, primeiro, está muito envolvido nas decisões da Copa do Brasil. E é meio ruim você deixar que vazem nomes que podem causar interferência até dentro do elenco, tá? O que eu posso contar para vocês é que o Danielzinho, que fechou com o São Paulo, tinha recebido uma sondagem do Corinthians. O Timão que vai ao mercado em busca de contratações, mas antes precisa resolver o seu fair play financeiro. E aí, só para lembrar, hoje o Corinthians deve 85 milhões de reais, 41 para o Santos Laguna, 44 milhões para o Matias Rojas. Existia uma possibilidade dessa grana ser paga por uma nova patrocinadora master, uma empresa disposta a pagar até mais do que a Esportes da Sorte também se comprometeu a fazer o pagamento do transfer ban, mas essa empresa foi recusada pelos
isso, pelo compliance do Corinthians, porque não tem lastro, porque não teria-se a confirmação, a segurança de que ela conseguiria honrar com os seus compromissos. Então a tendência é que o Corinthians fique mesmo com as portas da sorte e utilize-se de adiantamento de recebíveis para fazer a quitação do transfer ban. O que significa isso? Você tem direito, por exemplo, à cota do Campeonato Brasileiro do ano que vem via LFU, certo? Você vai no banco, ó, tenho esses 150 milhões de reais a receber. Eu quero antecipar 85. Quanto é que você me cobra para, em vez de receber na metade do ano com a LFU, eu receber agora? A taxa de 10%. E aí você vai, assina esse documento, perde 10% do dinheiro e faz um acordo. É mais ou menos dessa maneira que o Corinthians pretende quitar esse transfer ban, tá bom? O Paulo Santos perguntando alguma novidade sobre o Guinegão. Paulão, o pessoal da assessoria de imprensa do Guinegão, nem sei quem são, eles trabalham bem, cara, porque eles sempre conseguem colocar o Guinegão em enorme evidência e atrelado a números malucos, né? 30 milhões de euros. Nessa semana surgiu a notícia de que tem um time da Arábia Saudita disposto a pagar 20 milhões de euros. Até consultei uma pessoa do Corinthians e falou, ó, tem um zoom no clube, embora a proposta não tenha chegado. Se tiver mesmo, eu vou fazer questão de levar ele no aeroporto para que ninguém desista do negócio, tá? O André Bedé perguntando se existe algum jogador para o Corinthians. O Corinthians está no mercado observando, mesmo com o problema do transfer ban. Até porque o Dorival cobra demais contratações. Ele quer pelo menos os 4 reforços que haviam sido prometidos quando da sua contratação. Manuel Ramos, Nicola, qual será o prêmio do Memphis se o Corinthians for campeão? 4 milhões e 700 mil reais. Qualquer título que o Memphis ganhar com a camisa do Corinthians, ele tem direito a esse prêmio de 4 milhões e 700 mil, tá? Isso está previsto no contrato. É líquido e certo. O Américo, Nicola, quando sair resultado do julgamento do transfer ban no pagamento da contratação do Garro? Não dá para ter essa certeza, Américo. O Corinthians tem outras 4 condenações que estão prestes a estourar. Tem a do Rodrigo Garro lá no Tajeres, tem a do Maicon no Shakhtar, e tem mais 2, tá? Então eram 6 condenações na FIFA e 2 na Corte Arbitral do Esporte, as outras 4 devem acontecer. Não sei se há expediente na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte em fim de ano. Tendência que fique para o primeiro semestre de 2026, tá? Quero te falar agora sobre o Corinthians fora do rol dos clubes bilionários. Não entendeu nada, te explico. Na temporada passada, o Corinthians registrou receita de 1 bilhão 115 milhões de reais. Somente o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians conseguiram ultrapassar a marca do bilhão na temporada passada. Havia sido a primeira vez que o Timão havia alcançado receita acima de 1 bilhão. Já em 2025, coisa foi bem diferente. Muito impactada pelos primeiros meses de Augusto Melo, o Corinthians registrou uma perda de 23% nas receitas e um aumento de 5% nas despesas. A consequência, o Timão estima que fechará 2025 com uma arrecadação de 859 milhões de reais, bem abaixo da temporada passada e inferior, inclusive, à de 2023, quando o Corinthians havia alcançado 937 milhões de reais de arrecadação. Uma das explicações para essa queda grande, comparada aos últimos 2 anos, diz respeito a vendas de atletas. Corinthians em 2025 conseguiu apenas 106 milhões de reais com transferências de jogadores. Número bem inferior ao dos últimos anos, foram 251 milhões em 2023 e 338 milhões em 2024. Até por isso, deveremos esperar por ofertas e vendas relativamente num grande número do Corinthians em 2026. Preciso falar sobre o Corinthians. Timão vai bater recorde de prejuízo no ano de 2025. Timão estima um déficit de 272 milhões de reais na temporada atual. Esse é o pior resultado da história do Corinthians desde a sua fundação, batendo com folga os 177 milhões de reais de prejuízo que o Corinthians havia obtido em 2019 sob o comando de Andrés Sanches. Com uma observação importante, o Corinthians nos 9 primeiros meses do ano já havia registrado 180 milhões de reais de déficit. Se vai fechar com 272 milhões, como prevê a projeção orçamentária de 2026, isso significa que em apenas 3 meses o Corinthians vai ter mais 90 milhões de reais de prejuízo. 33 milhões de reais o custo do departamento de futebol por mês. Enormes problemas financeiros, direitos de imagem atrasando com frequência, pagamento para outros clubes, enfim, o caos financeiro se instalou no Timão. Só para completar,
registrar que Augusto Melo, no início da temporada, previa um superávit de 37 milhões de reais para esse ano, que vai fechar com 272 milhões no negativo. Por que que você deve estar se perguntando, o que acontece? Por que de um prejuízo tão grande? Entre outras coisas, porque as receitas de 2024 caíram 23% na comparação com 25. 1 bilhão e 100 milhões de reais foi quanto o Corinthians faturou no ano passado, estimativa é de 859 milhões de receita nesse ano. Já em relação a despesas, elas cresceram 5%, saindo de 716 milhões para 750 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.